Fala pessoal, tudo bem? Vitor aqui de novo, do Board Nossa Advocacia. Agora nós vamos falar, continuando, sobre a temática tributária e falando um pouquinho de uma maneira um pouco mais simples, na linguagem do contribuinte, sem tanto juridiquês. Vamos falar hoje sobre a discussão que nós tivemos sobre a incidência de ISS ou ICMS sobre os softwares. Primeiro, o que é um software? Software, na verdade, numa linguagem bem simples, eles são instruções e textos utilizados para leitura de computadores, leituras e interpretação de computadores, para que eles cumpram determinada função. Geralmente a gente atrela como se fosse um Windows ou um sistema que foi criado para uma empresa para controlar o gerenciamento do tempo. São coisas nesse sentido, são textos que são criados para ter uma função específica e determinada para leitura de máquinas. Acontece que havia uma discussão muito grande sobre que tipo de imposto que ia incidir sobre isso. O software, ele era considerado um objeto, uma coisa ou uma prestação de serviço? E por isso que tem essa diferenciação ICMS ou ISS. Por quê? O ICMS ele é um imposto sobre circulação de mercadorias, ou seja, se o software ele é considerado um objeto, ele também é considerado uma coisa que fica em movimento, um objeto que ele tem essa transmissão, essa transferência. No caso, recairia sobre ele o ICMS. Agora, se ele fosse considerado uma prestação de serviço, ou seja, por ele ser um texto, uma instrução e que na verdade uma outra pessoa está lá para criá-lo ou encaminhá-lo para uma empresa, recairia sobre ele o ISS. E essa discussão, diversos contribuintes estavam pagando às vezes só ICMS, às vezes só ISS, às vezes estavam pagando os dois e judicializando toda essa questão. Bom, acontece que em fevereiro desse ano, de 2021, o STF ele decidiu de forma completa, de forma 100%, de que sobre o software recairá somente o ISS. E nessa situação nós criamos um certo problema, porque como eu disse anteriormente, haviam contribuintes que estavam pagando ISS, haviam contribuintes que pagavam só o ICMS, o ISS, e havia contribuintes que cobravam os dois, que pagavam os dois. E também tinha contribuinte que não pagava nenhum. Pela dúvida, falava que não ia pagar e preferiu correr o risco. E a gente nunca recomenda isso. É sempre bom procurar uma consultoria. Por causa dessa situação, o STF ele fez uma modulação, prevendo diversas situações na qual os contribuintes eles se encaixavam. E então eu vou repassar aqui para vocês cada uma dessas situações que talvez ela pode ser o seu caso e você pode tomar a medida mais adequada. Para os contribuintes que recolheram apenas o ICMS, o ICMS, vamos relembrar, o STF ele reconheceu que somente o ISS é cabível sobre o software. Se o contribuinte ele pagou só o ICMS e deixou de pagar o ISS, ele não tem direito de entrar com uma ação para recuperar o que foi pago de ICMS, mas como ele já pagou um tributo e ele considerava que era certo, como ele já pagou esse tributo achando que era o correto, o município também não pode cobrar o ISS dele. Então, a partir desse momento, a partir dessa decisão, ele para de pagar o ICMS e vai ser devido só o ISS, a prestação sobre o serviço desse software. E todo o restante ele não vai poder recuperar e também não vai poder ser cobrado sobre o ISS passado. Para os contribuintes que recolheram apenas o ISS, bom, esse contribuinte ele acertou, já que a atitude dele foi em consonância com a decisão do STF. Então a situação dele continua a mesma, ele não vai ser cobrado anteriormente dos impostos pagos, já que ele fez o recolhimento correto, e a partir dessa decisão ele apenas vai continuar pagando o ISS da mesma forma. Essa é a melhor situação. Agora, para os contribuintes que não recolheram nem ISS e nem ICMS, aqui tem um probleminha. Nesse caso, o município ele vai poder entrar em contato com você, seja de uma forma amigável ou judicial, cobrando o ISS passado, já que você não pagou nenhum tipo de imposto anterior, nem o ICMS, mesmo que ele estivesse errado. Se você tivesse pago, como a gente comentou lá na primeira hipótese, você seria isentado, digamos assim, do pagamento desse imposto. Então, o município provavelmente ele vai entrar em contato com você para que esse ISS que não foi pago seja restituído aos cofres públicos e a partir dessa decisão você será obrigado a pagar o ISS. Agora, outra situação.
Para os contribuintes que recolheram ISS e ICMS, mas não entraram com nenhuma ação para tentar discutir qual que era o correto, eles estavam pagando os dois impostos porque estavam com dúvida, estavam com medo do fisco, mas não sabiam qual que era o correto. Se eles não entraram com ação, que é essa hipótese aqui, mas estavam pagando os dois, a partir desse momento, dessa decisão, ele vai ser obrigado a pagar somente o ISS. Porém, como ele estava pagando os dois impostos, para que não seja caracterizado o enriquecimento ilícito do Estado, recebendo dois impostos, ou seja, recebendo algo que ele não deveria, esse contribuinte ele vai poder ingressar com uma ação para restituir o ICMS pago, já que foi um pagamento errôneo. Existe também outra hipótese dos contribuintes em que não houve o pagamento desses impostos para o município ou para o Estado, no caso do ISS e ICMS, respectivamente. Porém, eles foram feitos, o contribuinte optou por fazer um depósito judicial, ou seja, ele pegou esse dinheiro que era devido de imposto de ISS ou ICMS e depositou em juízo discutindo qual que seria o imposto devido, ou seja, estava guardado numa conta judicial enquanto essa discussão aguardava o seu fim. Nessas ações, vai seguir basicamente o mesmo entendimento do STF. Se você tem um tipo de ação nesse sentido e esse depósito judicial está lá, a partir dessa decisão do STF, o ICMS ele vai ser levantado e vai ser encaminhado para o município, e o ICMS, caso tenha o depósito, ele vai ser restituído ou você também vai poder ingressar com uma ação para restituição desse valor. Por fim, tem as ações judiciais existentes movidas pelo Estado, ou seja, pelo próprio ente federativo, cobrando ICMS. Como a gente viu na decisão do STF, eles reconheceram que somente o ISS é devido nas operações de software, e essas ações dos estados, elas por cobrarem ICMS, elas serão extintas, elas perderam o seu objeto, porque o ICMS não é o imposto corretamente atribuído para esse tipo de operação, que é a circulação de software. Então, nesse caso, as ações dos estados elas vão ser julgadas improcedentes, já que elas não têm nenhum fundamento. E a partir desse momento, somente o contribuinte somente será obrigado ao pagamento do ISS. Eu sei que é um tema difícil de compreender, a questão do tributário, e também sobre a diferença de ICMS, ISS, a questão de software, muitas coisas difíceis ao mesmo tempo, mas eu tentei destrinchar todos esses pontos da maneira mais compreensível possível, principalmente para o contribuinte, não para o operador de direito, para o advogado, mas sim para aquele que realmente está lidando com aquilo no dia a dia de maneira prática, que está pagando, colocando a mão no bolso e levantando os impostos do nosso país, né? Então, se você ficou com alguma dúvida, coloca ela aqui embaixo nos comentários que nós vamos ter o prazer de responder da maneira mais rápida possível e quem sabe pode até virar um tema para um próximo vídeo. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, já aproveita e se inscreve no canal, badala o sininho aqui para não perder as próximas notificações. Toda semana a gente está postando vídeo de muito conteúdo e mande suas solicitações, mande suas dúvidas, mande mais requisições que nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.